Olá, turminha do quinto ano. Eu sou o professor Júnior Ferreira e chegou a hora da nossa aula de correção da atividade de matemática, números e medidas no livro didático. Lembrando que essa é continuação desta unidade, ok? Vamos lá. Abram o livro de vocês na página 125, que tem esta atividade. Primeira questão. O sólido representado abaixo pode ser chamado de bloco retangular. Para determinar o volume desse sólido, considere o volume de um dos blocos menores que o formam como unidade de medida. Qual é o valor desse bloco retangular, o volume desse bloco retangular? Ele está dizendo que um bloquinho desse daqui, que é esse verdinho, né, ele é a unidade de medida. Então, por ela, eu vou calcular quantos bloquinhos tem na figura completa. Então, vai ter bloco que vai estar visível, que dá para eu contar, e vai ter bloco que não dá para contar, que está por trás, mas eu vou ter como deduzir. Primeiro, eu tenho aqui um já, né? 2, 3, 4, 5, 6 blocos, né? Nessa camada aqui. Se eu tenho 6 aqui em cima, eu vou ter 6 embaixo. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Certo? Se eu tenho 6 aqui na frente, eu vou ter 6 lá atrás, ó. 13, 14, 15, 16, 17, 18. E se eu tenho 6 lá atrás, eu tenho 6 embaixo, que eu não estou vendo. Então eu vou pegar mais 6, 18. Mais 6 vai dar 24 blocos menores. É um bloco grande formado por 24 blocos menores. Esse mais 6, vocês estão vendo que eu coloquei, é porque não dá para eu ver o 6 de baixo ali atrás. Né? Mas eu sei que tem 6 porque tem 6 em cima. Né? Então ele está completo. Se não tivesse completo, era para ter alguma coisa no problema, alguma mensagem no problema avisando que não estaria completo. Prosseguindo, página 126. Segunda, o cubo representado ao lado tem 1 centímetro de aresta. Certo? Aí está. Né? O volume deste cubo é 1 centímetro cúbico. É 1 centímetro com um 3zinho. Porque ele tem altura, largura e profundidade. Então, são 3 dimensões aí. Então, é 1 centímetro cúbico. Tomando esse cubo como unidade de medida, escreva o volume em centímetro cúbico de cada sólido a seguir. Quantos cubos de 1 centímetro cúbico tem essa primeira figura aqui? Ele está dizendo que nesses casos aqui, todos os cubos estão visíveis. Dá para eu ver, não tem nada por trás. É só contar, turma. Né? Aqui tem 1 centímetro cúbico, aqui tem 9 centímetros cúbicos. São 9 bloquinhos. Aqui tem 8 centímetros cúbicos, são 8 bloquinhos. Tá certo? Não foi bicho de 7 cabeças. Ainda na página 126, terceira questão. Observe ao lado a representação de um bloco retangular. Cada cubo tem a forma de 1 centímetro cúbico de volume. Quantos cubos com 1 centímetro cúbico há em uma camada desse bloco retangular? Não é em todos, é numa camada apenas. É só, gente. Ó, na camada é essa parte aqui. Ele tem 3 na frente, 3 atrás, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então ele tem 6 centímetros cúbicos em uma camada. E quantas camadas de cubos há nesse sólido? Se eu tenho aqui a primeira camada, a segunda, a terceira e a quarta camada. Então são 4 camadas. Ok? Qual é em centímetro cúbico o volume desse sólido? Como você fez esse cálculo? Turma, se eu tenho 4 camadas, cada camada tem 6 blocos, né? Eu vou pegar 4 vezes 6 e vai dar 24 centímetros cúbicos. Vocês entenderam? Cada camada dessa daí são 6 blocos. Eu tenho 4 camadas, então eu vou multiplicar 4 vezes 6 dá 24 centímetros cúbicos. A resposta aqui é pessoal, porque eu não sei como você pensou para achar os 24. Você pode ter pensado de outra forma, tá bom? Só não pode errar, tem que ser 24 centímetros cúbicos. Na quarta questão, ainda na mesma página, diz o seguinte: leia a informação a seguir. Um bloco retangular tem um volume de 96 centímetros cúbicos. Outro bloco retangular menor tem um volume de 8 centímetros cúbicos. Agora, complete. O bloco menor cabe quantas vezes o bloco maior? Olha, o bloco maior eu pego, que é 96 centímetros cúbicos, e vou dividir pelo menor, que é 8 centímetros cúbicos. E vou saber quantas vezes o 8 cabe dentro de 96.
Eu fiz aqui uma continha de dividir, ele vai caber 12 vezes no bloco maior, ok? Página 127, primeira questão. Considerando as unidades litro, que é o L, e mililitro, que é o ml, qual delas é mais conveniente para medir a capacidade de um frasco de injeção? Eu meço em litro ou em mililitro? Já pensou uma injeção de 1 litro hein, na veia de uma pessoa? Né? Então aqui é em mililitro. B, um tonel de água. Eu não vou medir em mililitro, que aí vai ser muito pouco, né? É em litro. E um copo. Um copo é em mililitro. Né? A não ser que seja um copo muito grande, né, de 1 litro de água, mas o mais comum é mililitro. D, um tanque. Um tanque não é em mililitro, é em litros. Né? Um tanque pequeno é esse, né? Então aqui estão as respostas. Página 128, segunda questão. Em um copo cabem 180 mililitros de água. Um garrafão pode ter o máximo 25 desses copos. Qual é a capacidade de mililitros desse garrafão? Eu pego a quantidade de mililitros e ele não pode ter 25 vezes esse copo, então é 180 vezes 25. Aí está a continha bem detalhada que eu fiz, né? Então a resposta é 4.000, né? A capacidade desse garrafão é 4.500 mililitros. Tá bom? Vocês têm que fazer a continha também, viu? Do jeitinho que eu fiz essa aí. Terceira, Laura precisa comprar 2 litros de creme de leite. Quantas caixas de 250 mililitros ela precisa comprar para alcançar essa quantidade? Ela precisa de 2 litros de creme de leite, mas o creme de leite é vendido em caixinhas de 250 mililitros, que é ml, né? Quantas caixinhas ela vai precisar comprar, né? Olha só, 1 litro, eu sei que são 1.000 ml. Se 1 litro é 1.000, né, eu tenho 2 vezes 1.000, que dá 2.000 ml. Eu vou pegar os 2.000 ml e vou dividir por 250 ml, que vai dar 8. Eu vou precisar, né, Laura precisa comprar 8 caixas de 250 mililitros, ou ml. Página 128, quarta questão. Um recipiente plástico com 40 litros de água tombou, entornando o conteúdo. Recolocado o recipiente na posição inicial, verificou-se que restaram 17 litros de água dentro dele. Quantos litros de água foram derramados? Vamos entender aqui o problema. Eu tinha lá um recipiente de plástico com 40 litros de água, e aí virou e derramou uma parte da água. Só que quando colocou o recipiente no local de novo, ainda verificou-se que tinha 17 litros de água dentro dele. Eu quero saber quantos litros de água foi derramado. Né? Eu pego a quantidade que tinha, que era 40, menos a quantidade que ficou, que é 17, e eu vou achar o resultado. Foi derramado 23 litros de água, né? Foram derramados 23 litros de água. Quinta, uma embalagem contendo 290 ml de detergente. Uma embalagem contém 290 ml de detergente. Se Cristina comprar 5 dessas embalagens, ela terá comprado mais de 1 litro ou menos de 1 litro de detergente? Olha só, uma embalagem tem 290 ml de detergente. Se a Cristina comprar 5 embalagens dessas, eu vou multiplicar o 290 vezes 5, que deu aí 1.450 ml. Ele quer saber se isso aí é mais ou menos de 1 litro. 1 litro não é 1.000 ml? Se 1 litro é 1.000, 1.450 é mais, né, turma? Cristina terá comprado mais de 1 litro de detergente. Página 129, probabilidade e estatística, nós temos aí produzindo sínteses. De acordo com a Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor, o PROCON, o gasto médio mensal de água tratada e encanada por pessoa é de 5.400 litros, ou seja, a média que uma pessoa gasta diariamente, né, mensal, é 5.400 litros de água, certo? Aí vem aqui uma perguntinha. Observe o gráfico que mostra o consumo de água de uma pessoa no mês de abril de 2018. Depois responda as questões a seguir. Aí, na primeira semana ela gastou, se você observar aí no gráfico, 1.300 litros d'água, né? Por quê, professor? Se lá está um tracinho entre 1.200 e 1.400, justamente, entre 1.200 e 1.400 é 1.300, está bem no meio, né? Na segunda semana ela gastou 1.000, exatamente, 1.000 litros de água. Na terceira semana ela gastou exatamente 1.200 litros de água. E na quarta semana ela gastou exatamente 1.000 litros de água. Em qual período do mês o consumo de água foi maior?
Qual foi o maior aí, turma? É onde o gráfico está maiorzinho, né? Onde ela gastou 1.300 litros de água. Qual foi o período? Na primeira semana. B. Qual foi em litro o consumo de água dessa pessoa no mês de abril de 2018? Ele quer que você junte tudo, da primeira, da segunda, da terceira e da quarta semana de abril. Aí eu vou achar o consumo do mês todinho. Na primeira semana ela gastou 1.300, na segunda foi 1.000, na terceira foi 1.200 e na quarta foi 1.000. É só somar. 0 mais 0 mais 0 mais 0 é 0, do mesmo jeito é 0. 3 mais 2 é 5. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. Ela gastou 4.500 litros, né, no mês todo. Sei, o consumo de água neste mês foi maior ou menor que o indicado pelo PROCON? Gente, o que foi indicado pelo PROCON, o gasto médio mensal indicado pelo PROCON é de 5.400 litros de água. Ela gastou 4.500, então foi menor do que o indicado, né, pelo PROCON. D. Em que quantidade foi maior ou menor que indicado pelo PROCON? Olha só. Ele quer saber em que quantidade foi maior ou menor. Qual foi a quantidade? Eu já sei que foi menor, né? Mas aí eu quero saber qual é essa quantidade. Eu vou pegar o indicado pelo PROCON, que é 5.400, menos o que ela gastou, foi 4.500. Eu vou saber quanto foi a menos, né? 0 menos 0 é 0, e 0 de novo. 4 menos 5 não dá, eu vou pedir um emprestado ao 5. O meu 4 vira 14 e o meu 5 agora é 4. 14 menos 5 é 9, 4 menos 4 é 0. Então foi 900 litros menor, né, ou a menos do que o indicado pelo PROCON. Segunda, no caderno produz uma síntese para apresentar informações que podem ser obtidas nesse gráfico. Vocês vão fazer uma leitura desse gráfico. Que mais de informações vocês podem tirar desse gráfico aí? Né? Eu posso tirar, por exemplo, só um exemplo, que isso aqui é pessoal. Eu posso tirar, por exemplo, que na segunda e quarta semana, o consumo de água foi o mesmo, foi de 1.000 litros. Não posso? É uma informação que você pode colocar aí no seu caderno, né, como resposta pessoal da segunda questão. Né? Eu posso dizer, né, que as semanas onde se consumiram mais água foi na primeira e na terceira semana. É outra informação. E assim eu posso fazer várias leituras desse gráfico. E aí vocês vão anotando aí, fazendo anotações no caderno de vocês, como resposta pessoal. Beleza? Página 130, Educação Financeira, Custo e Benefício. A Associação dos Moradores da Vila Andrade realizará um evento de recreação e lazer na Praça dos Carvalhos. Como não há água potável na praça, Rogério ficou responsável pela compra de água que será distribuída gratuitamente durante o evento. Serão necessários 300 litros de água para atender a todo o público. Rogério está pesquisando o melhor preço, a melhor opção para comprar água. Copos de 200 ml, garrafas de 2 litros ou garrafões de 20 litros. Observe as opções e seus custos. Eu tenho aí, se ele comprar os copos de 200 ml, cada copo custa R$1. Ele pode comprar também garrafas de 2 litros, cada garrafa custa R$2. Ou ele pode comprar garrafões de 20 litros, cada garrafão custa R$15. Vamos agora para as questões. Se Rogério optar pela compra de garrafas de 2 litros, quantas garrafas serão necessárias? Olha, ele precisa comprar, o necessário são 300 litros de água, ele precisa de 300 litros de água. Se ele comprar em garrafas de 2 litros, eu vou pegar esses 300 litros e dividir por 2 litros e eu vou achar a resposta que é 150 garrafas. Ele vai comprar 150 garrafas. Né? Aí dá o quê? 300 litros de água. E se ele preferir comprar o garrafão de 20 litros, quantos garrafões serão necessários? Pronto, ele não vai querer mais comprar a garrafa, vai querer comprar o garrafão. Ele precisa comprar 300 litros de água. Quantos garrafões ele vai comprar? Eu pego os mesmos 300 litros e divido agora por 20 litros, porque um garrafão não é 20 litros, e vou achar 15 garrafões. Ele vai precisar comprar apenas 15 garrafões, em vez dele comprar 150 garrafas de água de 2 litros. Tá? Beleza. Agora o outro ponto diz, em relação ao valor gasto, qual é a opção mais vantajosa entre comprar
garrafas e garrafões, qual é o que sai mais barato? Né? Porque os dois dão os 300 litros de água que ele precisa, mas ele vai ter que ver também a questão do mais barato, né, turma? Então, olha só. Se ele comprar, né, as 150 garrafas de água, cada garrafa custa R$2. 150 vezes 2, ele vai gastar R$300 com as garrafas. E se ele for para comprar os garrafões, se ele comprar os 15 garrafões, cada garrafão custa R$15. 15 vezes R$15 dá R$225 os garrafões. Qual foi o mais barato, turma? Os garrafões de 20 litros. É a mesma quantidade dos 300 litros de água, porém, né, ele fez uma economia aí de R$75. Se ele comprar as 150 garrafas de 2 litros, ele leva por R$300. Se ele comprar os 15 garrafas de 20 litros, garrafões de 20 litros, ele leva por R$225 e está levando a mesma quantidade de água. Beleza? De acordo com os dados do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, dos Recursos Naturais e Renováveis IBAMA, uma garrafa de plástico demora de 200 a 600 anos para se decompor. Olha só, uma garrafinha dessa de plástico que você joga fora, né, que não joga no lixo, que vai para um local, né, que possa reciclar, você joga em qualquer canto, você joga aí no seu quintal, por exemplo, ou no meio da rua, gente. Uma garrafa dessa de plástico, ela leva de 200 a 600 anos para ser destruída no meio ambiente. Olha quanto tempo, gente. Dá tempo você nascer né, e renascer umas quase 10 vezes. Não é verdade? Pensando no meio ambiente, por qual das 3 embalagens você optaria? Por quê? Converse com os colegas sobre o que você pensou para responder. Pensa aí, gente, qual é dessas embalagens vocês comprariam, né? Porque ele está dizendo que as garrafas de plástico demoram de 200 a 600 anos para se destruir, se decompor, né? Então a resposta, mais ou menos aqui, turma, seria os garrafões, pois eles são retornáveis, né? E tem validade de 3 anos. Mas vocês podem pensar aí, né? Porque assim, as garrafas, comprou, você tem que jogar ela fora, você vai fazer o quê? Quem trabalha com alguma coisa de reciclagem, artesanato, até que pode reutilizar, né? Mas não é todo mundo que faz isso. E os garrafões não, eles são retornáveis. Você compra, você não joga fora o garrafão. Você pode usar ele por 3 anos, ele tem validade de 3 anos, não é verdade? Então é mais vantajoso para o meio ambiente. Página 132. Primeira, dentre as unidades de medidas de massa, ou seja, de peso, mais usadas, que são quilo, grama, miligrama e tonelada, qual você acha mais adequada para expressar a medida da massa de A, um pacote de arroz? Claro que um pacote de arroz você vai medir ele por quilo, quilograma. B, uma folha de papel, miligrama, que é bem maneirinho, né? C, uma laje de concreto, claro que vai ser por tonelada, que ela já é mais pesada. Segunda, complete as frases com a unidade de medida de massa mais adequada, aquela mesma unidade lá. kg de quilograma, G de grama, mg de miligrama e T de tonelada. A, um tablete de manteiga de 250 gramas. Um cavalo tem aproximadamente 500 quilogramas. Um pão francês tem 50 gramas. Quando Cláudio subiu em uma balança, o visor indicou 42 quilogramas. Beleza? Observe a imagem a seguir. Está aqui a imagem da menina se pesando, né? A pergunta é, qual é a massa, ou seja, o peso, da mochila de Patrícia em quilogramas? Ele quer saber o peso da mochila. Mas, professor, ela não está pesando a mochila, ela subiu na primeira balança com a mochila. Na segunda, ela subiu sem a mochila. Pois é aí que eu vou achar o peso da mochila. Na primeira balança, ela pesou 45 quilos com a mochila. Na segunda balança, ela pesou 40 quilos sem a mochila. Então, eu vou pegar o peso dela com a mochila menos o peso dela sem a mochila, e aí eu vou achar o peso da mochila. 45 menos 40 dá 5 quilos. A mochila tem 5 quilogramas. Ok? Página 133. Quarta questão. A produção de tomates de uma fazenda foi de 5.500 quilogramas em janeiro.
4.280 gramas em fevereiro e 5.180 quilogramas em março. Em qual desses 3 meses a produção de tomates foi maior? Aonde tem um número maior, né, gente? Foi o mês de janeiro, com 5.550 quilogramas. B, quantos quilogramas de tomates foram produzidos nesse trimestre? Trimestre é 3 meses, se lembrem. Né? A quantas toneladas aproximadamente equivale essa quantidade? Então, primeiro vamos achar quantos quilos de tomate foram produzidos nos 3 meses. Eu vou juntar aqui a continha, ó. Os 5.500 de janeiro, 4.280 de fevereiro e 5.180 de março. Vai dar 14.960 quilogramas, que é aproximadamente quantas toneladas? Uma tonelada, turma, é 1.000 quilos. Se eu tenho 14.960, é aproximadamente 15 toneladas. Falta o quê? 40 quilos apenas para 15 toneladas. Né? Então está mais perto do 15 do que do 14. 15 toneladas. Página 133. Em março de 2017, o Grupo de Coordenação de Estatísticas Agropecuárias realizou uma estimativa de produção de cereais, leguminosas e oleaginosas para o ano de 2017. Observe a tabela abaixo com alguns exemplos desses alimentos. Aí tem a produção estimada de 2017, de amendoim, de aveia, de centeio, girassol, feijão, triticale, né? E aí eu tenho as quantidades aqui na frente. Aí, responda as questões de acordo com os dados da tabela. Qual foi o produto que obteve maior estimativa de produção de 2017? Turma, é só tu olhar qual é o produto, o número aí maior na estimativa, em toneladas. Qual é o maior, turma? Foi a aveia, com 681.162 toneladas. Ok? B, qual foi o produto que obteve menor estimativa de produção em 2017? É o número menor, turma, que foi o centeio, com apenas 5.861 toneladas. C, comparando com a produção de amendoim, quantas toneladas a mais de aveia foi estimada para o ano de 2017? Ele quer que tu compare os números de amendoim e aveia. A aveia não é maior? Então eu vou pegar o número de aveia, 681.162, menos o número de amendoim, que é 412.722, e vou achar aí o resultado, que foi estimado 268.440 toneladas a mais de aveia. Verdade? Página 135, eu tenho aqui a primeira questão que diz: observe a previsão de tempo da página anterior e responda aos itens a seguir. Aqui está a previsão de tempo da página anterior. Fiz aqui um recorte da página 134 para que vocês possam responder. E lá, como vocês lembram, na aula, né, gente, nós falamos de temperaturas mínimas e máximas. E a gente disse que a temperatura mínima é aquela temperatura mais baixa do dia, né? Mais fria do dia. E a máxima é a mais alta do dia, ou mais quente do dia, tá bom? A letra A. Qual é a temperatura mínima prevista para essa semana e em qual dia da semana? Ele quer saber a temperatura mínima, ou seja, a menor temperatura, mais baixa, e em qual dia da semana. As mínimas, turma, é essa temperatura que está registrada em azul. Então eu vou olhar para elas e vou descobrir qual é o dia. Né? A temperatura mínima é 14 graus Celsius na segunda-feira. Se você observar aí, 14 graus Celsius na segunda-feira. E qual é a temperatura máxima prevista para essa semana e em qual dia da semana? A máxima é a temperatura mais quente. Qual é a mais quente? Eu vou olhar para os números vermelhos. É 30 graus Celsius no sábado. C. Para quantos dias da semana há previsão de chuva? E quais são esses dias? É onde tem aí o desenhozinho que está chovendo, né, turma? São 4 dias. Quais são? Quarta, quinta, sexta e sábado. Tá certo? Página 135, segunda questão. Durante um dia, entre as 9 horas da manhã e 17 horas da tarde, Rosângela anotou a temperatura em sua casa de hora em hora. Observe o quadro que ela fez com os dados que coletou.
Olha só, ela colocou as horas e as temperaturas. 9 horas da manhã deu 19 graus Celsius, 10 horas deu 24, 11 horas 27, 12 horas 32, 13 horas 28, 14 horas 25, 15 horas 30, 16 horas 29, 17 horas 28. Qual é a maior temperatura registrada por Rosângela? A maior temperatura é 32 graus Celsius, que foi 12 horas, né, turma? B, e a temperatura, e a menor temperatura? A menor temperatura é 19 graus Celsius, que faz 9 horas da manhã. C, faça um gráfico de barras utilizando os dados coletados por Rosângela. Aqui é pessoal, certo, turma? Se você não souber ainda fazer um gráfico, a gente ainda não aprofundou bem esse assunto, você pode deixar em branco essa pergunta, tá bom? Essa letra C aí. Página 136, resolvendo problemas. Primeira questão. Na figura, indicamos a distância de A a C. Qual é a distância de A a B? Olha só, ele está indicando aqui, né? A distância de A a C. A distância de A a C é 36 centímetros e está dividida em 3 partes iguais. Então, eu pego 36 e divido por 3, que dá 12 centímetros, cada parte que está aí dividida. Certo? Aqui, ó, 12 centímetros, mais 12 dá 24, mais 12 dá 36. Do A ao C dá 36 centímetros dividido em 3 partes, que é de 12 centímetros cada uma. Então, assim fica mais fácil para eu calcular a distância de A até o B, que eu vou calcular como, turma? Eu posso calcular, né, já a distância de A a B pode ser calculada acrescentando mais 2 partes de 12 centímetros ou calculando as 5 partes de 12 centímetros, que corresponde à distância de A a B. Olha só, eu posso fazer desse jeito. Eu já tenho 36 centímetros do A ao C, aí eu vou acrescentar mais essas duas distâncias aqui, turma. Mais 12 e mais 12, que dá 60 centímetros. Ou eu posso fazer o seguinte, eu não sei que tem 5 partes de 12 centímetros aí, então é 5 vezes 12, que também dá 60 centímetros. Só voltando aqui. Ok? A resposta é 60 centímetros. Página 136, segunda questão. Suponha que cada quadradinho das malhas abaixo tenha a área igual a 1 centímetro quadrado. Determine então a área de cada polígono em centímetro quadrado. Turma, eu já ensinei a vocês, né? Primeiro, que tem 1 centímetro quadrado. Que área é o que tem dentro, né? É o que está pintado aí no caso. Para eu calcular, você pode contar de 1 por 1, ou você pode fazer uma multiplicaçãozinha, como o professor já contou, já explicou. Você pode contar quantos quadradinhos tem numa linha e multiplicar pelos quadradinhos que tem numa coluna. Aqui nessa linha ele tem 10 quadradinhos, nessa linha ele tem 6, na coluna ele tem 6. 10 vezes 6, 60. 60 centímetros quadrado, que é a resposta que ele quer em centímetro quadrado. Na letra B, professor, na letra B não é tudo quadradinho. Então, como é que eu não posso fazer do jeito que você disse? Realmente. Você vai contar quantos quadradinhos tem, certo? E aí, cada triângulo, dois triângulos formam um quadrado. Então, eu tenho quadradinho completo no triângulo, deixa eu contar aqui. Eu tenho 5, 9, 12, 13, 14, 15. E eu tenho 6 triângulos. 6 triângulos é a mesma coisa que 3 quadrados. Então, 15 mais 3... Né? Um triângulo é a metade de um quadradinho, 15 mais 3 são 15 quadrados, 6 triângulos que é igual a 3 quadrados, vai dar 18 centímetros quadrados. Ok? Na letra C, eu também tenho triângulos e quadrados, certo? Lembrando que um triângulo é a metade de um quadradinho. Eu tenho, sabe quantos quadradinhos aqui completo? 12 quadradinhos, pode olhar aí, certo? Mas eu tenho 12 triângulos. E se 2 triângulos formam um quadrado, 12 triângulos eu divido por 2, vai dar 6 quadradinhos. 12 mais 6 vai dar 18 centímetros quadrados. E na letra D eu faço do mesmo jeito da letra A. Eu conto 4 quadradinhos na coluna, na linha, vezes 4 na coluna. 4 vezes 4 são 16 centímetros quadrados. Última pergunta nessa página. 2 desses polígonos têm a mesma área. Quais são eles? Tem 2 aí que a área é a mesma, embora que o desenho seja diferente, né? Quais são, gente? É o triângulo da letra B e o losango da letra C. Página 136.
Terceira questão, um terreno foi dividido em 3 lotes. Sabe-se que o primeiro tem 825 metros quadrados de área, certo? A área do segundo é igual ao dobro da área do primeiro. O terceiro tem 105 metros quadrados a menos que o segundo. Determine em metro quadrado a área do segundo terreno. Olha só, turma, ele já te deu a área do primeiro terreno, por isso que ninguém está pedindo aqui a área do primeiro. A área do primeiro é 825 metros quadrados. Nós queremos agora a área do segundo terreno. Como é que eu vou calcular do segundo? Você vai ver aqui a dica. Ó. A área do segundo é igual ao dobro da área do primeiro. Qual é a área do primeiro, turma? 825. O dobro é o quê? 2 vezes. Então é 825 vezes 2. Vamos fazer a continha de vezes. 2 vezes 5, 10. Bota o 0, vai 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. 2 vezes 8, 16. Então a resposta da letra A é 1.650 metros quadrados, porque ele quer a resposta em metro quadrado. A letra B, ele pergunta qual é a área do terceiro terreno. Vamos ver qual é a dica. O terceiro tem 105 metros quadrados, a menos que o segundo. Então, para eu responder aqui a letra B, turma, eu tenho que ter feito a letra A, porque eu preciso do número de metros quadrados do segundo. O segundo são 1.650 metros quadrados. O terceiro é 105 metros quadrados a menos do que o segundo. Então, é 1.650 metros quadrados menos 105. 0 menos 5, não dá, vou pedir um emprestado ao 5. Meu 0 vira 10 e meu 5 agora é 4. 10 menos 5 é 5, 4 menos 0 é 4, 6 menos 1 é 5 e baixo 1. A resposta dos metros quadrados do terceiro terreno é de 1.545 metros quadrados. Opa! Vamos aqui à página 137. Quarta questão. Em determinado andar de um edifício comercial, há 4 escritórios e um corredor de circulação onde ficam os elevadores e a escada. Todos os escritórios têm a mesma área, 54 metros quadrados, cada um. E o corredor de circulação tem 8 metros quadrados de área. Qual é a área total desse andar? Turma, eu vou pegar os 54 metros quadrados de um escritório e multiplicar pela quantidade de escritório, porque ele está dizendo que são iguais os 4 escritórios. Então, 4 escritórios, cada um tem 54 metros quadrados. Então, eu vou fazer uma continha de vezes. 4 vezes 54. Vou achar as áreas do escritório. 4 vezes 4 são 16, boto 6, vai 1. 4 vezes 5 são 20, mais 1, 21. Então, só os escritórios dá 216 metros quadrados. Falta o corredor. Né? O corredor tem 8 metros quadrados. Eu vou pegar os escritórios, 216, mais, ele está igual, mas está errado. É mais 8, dá igual a 224 metros quadrados, né? A área desse andar. 224 metros quadrados. Página 137, quinta questão. A Itália ocupa uma superfície de 302.073 quilômetros quadrados. Já a Suécia, outro país europeu, tem uma superfície de 438.574 quilômetros quadrados. Aí ele tem aí uma foto do Museu do Vaticano, na cidade de Roma, na Itália, certo? E tem uma foto de Estocolmo, na Suécia, tá ok? Aí, a pergunta da letra A é: considerando esses dois países, qual deles tem a maior superfície, o maior tamanho e extensão de terras? Gente, é o que tem o número maior. Qual é o número maior? É 302.073 ou 438.574? 438.574, que corresponde à Suécia, não é verdade? Então vamos à letra B. Aqui foi só olhar. Letra B, quantos quilômetros quadrados a mais? Então eu sei que a Suécia é o maior, mas a Suécia é maior quanto do que a Itália? Eu vou pegar o número da Suécia, que é 438.574, menos o da Itália, 302.073. E aí eu vou achar quanto é esse a mais. 4 menos 3 é 1, 7 menos 7 é 0, 5 menos 0 é 5, 8 menos 2 é 6, 3 menos 0 é 3, 4 menos 3 é 1. Ou seja, é a menos 136.501 quilômetros quadrados. Página 137 ainda, sexta questão.
Uma fruteira vazia pesa 510 gramas. Júlia comprou 5 maçãs. Colocou 5 maçãs nessa fruteira, que passou a pesar 1.160 gramas. Sabendo que todas as maçãs tinham a mesma massa, ou seja, o mesmo peso, quantas gramas tinha cada maçã? Olha só, gente, eu sei que a fruteira vazia, sem nada, pesa 510 gramas. Aí a Júlia pegou e colocou 5 maçãs lá dentro, mas ninguém sabe qual é o peso das maçãs. Só se sabe que quando ela colocou as maçãs na fruteira, a fruteira passou a pesar 1.160 gramas. Mas aqui nesse 1.160 tem o peso da fruteira e o peso das 5 maçãs juntas. Ele quer saber qual é o peso, né, de cada maçã, porque ele diz também que cada maçã tinha o mesmo peso. Então eu quero saber o peso de uma maçã. Como é que eu faço isso, professor? Eu pego o peso da fruteira que ficou quanto? 1.160 gramas, quando ela colocou as 5 maçãs, menos o peso da fruteira. Aí eu vou achar os pesos das maçãs juntas, as 5. Ó, 1.160 é o peso das fruteiras e as maçãs. Menos os 510, que é o peso da fruteira, eu vou achar os pesos da maçã. 0 menos 0 é 0, 6 menos 1 é 5, 1 menos 5 não dá, eu peço emprestado a 1, meu 1 vira 11, meu outro 1 vira 0. 11 menos 5 são 6. As maçãs pesam 650 gramas. As 5 maçãs, mas ele não quer saber o peso das 5, ele quer saber o peso de uma. Eu pego agora os 650 e divido pelo total de maçãs, que é 5. Né? 650 dividido para 5. O 6 dá para dividir para 5? Dá. Quantas vezes o 5 cabe dentro do 6? Só uma. 1 vezes 5 é 5. 6 menos 5 é 1. Baixa-se o 5, virou 15, porque o 1 sozinho não dá para dividir para 5. Quantas vezes o 5 cabe dentro do 15? Ou 15 dividido para 5? 3. 3 vezes 5, 15. 15 menos 15, 0. Tem um 0 para baixar ainda. Ah, não. Pronto. Baixou-se o outro 0. Ficou só 0, gente. 0 não se divide. Eu baixei um 0 e não dividi. Acrescento no final. Então, a continha terminou aqui. Cada maçã pesa 130 gramas. Página 138, sétima questão. A massa de uma embalagem com 6 potinhos de iogurte é 300 gramas. Qual é a massa em gramas de um potinho de iogurte? Olha, 6 potinhos de iogurte é 300 gramas. E quanto é só um potinho? Eu pego os 300 gramas e divido por 6. Vou achar 50 gramas, a resposta de um potinho. Na letra B, e de 8 embalagens igual a essa? Olha, a embalagem ela tem 6 potinhos. Eu quero agora saber de 8 embalagens, não é 8 potinhos. Cuidado para não se confundir. Não é 8 potinhos, é 8 embalagens de 6. Uma embalagem de 6 tem 300 gramas. Eu pego 300 vezes 8, ou 8 vezes 300, e vou achar 2.400 gramas. Gente, ali ficou 400 gramas, mas é 2.400 gramas, tá? A resposta não é só 400, a resposta é essa que está dentro do quadro. Oitava, uma piscina, quando totalmente cheia, pode conter 30.650 litros de água. Verificou-se que havia 27.950 litros de água na piscina. Quantos litros ainda faltam para encher essa piscina? Gente, a capacidade dessa piscina é de 30.650 litros de água. Mas já tem nela 27.950 litros. Quantos litros faltam para preencher? Eu vou pegar a capacidade, 30.650, menos o que já tem, 27.950, e eu vou achar o que falta. 0 menos 0 é 0, 5 menos 5 é 0, 6 menos 9 não dá, eu vou pedir o emprestado ao 30, porque o 0 não empresta nada, né? Então, 1 para o 30 aqui, o 6 fica 16 e o 30 agora é 29. 16 menos 9 é 7, 9 menos 7 é 2, 2 menos 2 é 0. Ainda faltam 2.700 litros de água para encher a piscina. Página 138, nona questão. Em duplas, desenhe no chão, com giz, um quadrado de 1 metro de lado. Vocês podem utilizar uma fita métrica como instrumento de medida. Turma, tentem desenhar, tentem fazer essa questão. Cada lado, o quadrado não tem 4 lados? Tem que ter 1 metro. Cada lado é 1 metro. Por isso que ele vai se chamar 1 metro quadrado. Tá bom?
Letra A. Quantos metros quadrados tem o quadrado que vocês desenharam? 1 metro quadrado. O professor acabou de dar a resposta. Por quê? Porque ele tem 1 metro de cada lado, dos 4 lados. Tá bom? B. Quantas pessoas em pé você acha que cabe nesse quadrado? Você pode até tentar. Pega aí, chama aí o papai, a mamãe, os irmãos, a titia, a vovó e entra no quadrado para ver quantas pessoas em média vai caber aí dentro, né? Em pé. Quantas pessoas em pé? Não tentem botar o máximo, não. Tenta botar normalzinho, que as pessoas fiquem confortáveis dentro desse quadrado. Certo? A resposta aqui, turma, é uma resposta pessoal, porque você pode botar 10 pessoas se você quiser botar aí dentro. Tá bom? Mas você pode. A resposta mais razoável é que é aproximadamente 4 pessoas. Porque se você botar mais que isso, vai começar a pessoa ficar querendo cair para fora do quadrado. Né? Mas aí não, eu não sei, você pode ter botado mais. Eu não sei quanto vocês colocaram. A resposta é pessoal, tá? C. Imagine que em uma cidade há 360 mil habitantes e que nela há somente um parque, que ocupa uma área de 20 mil metros quadrados. O que aconteceria se metade da população dessa cidade resolvesse ir ao parque no mesmo dia e no mesmo horário? Justifica a sua resposta. Gente, aqui é pessoal, tá? Metade da população aqui, turma, vai ser 180 mil habitantes. Se eles resolvessem todo mundo para o parque, esses 180 mil habitantes, como é que ficaria nesse parque? Que só cabe 20 mil, que tem 20 mil metros quadrados. Né? E aí está indo 180 mil pessoas. A resposta, como eu disse, é pessoal, né? Mas aí, gente, eu tenho aqui mais ou menos uma resposta. Eu não sei qual foi a resposta que vocês colocaram. Não estou dizendo que a de vocês está errada. Como é resposta pessoal, a resposta que você colocar está certa, tá? Mas a minha resposta seria essa. Não caberia no parque. Né? Espera-se que vocês concluam que, para isso acontecer, em cada metro quadrado desse parque deveriam caber 9 pessoas. Então, para que caibam 180 mil pessoas no parque, em cada metro quadrado desses 20 mil metros quadrados tinha que colocar 9 pessoas. Imagina só, dentro de 1 metro quadrado, 9 pessoas. As pessoas iam ficar tudo amontoadas em cima da outra, não é verdade? Porque se vocês observarem aí, na letra B, vocês viram que só cabe mais ou menos, né, confortavelmente, 9 pessoas em cada quadrado, de 1 metro quadrado. Então, para botar mais 5, para dar 9, ia ficar todo mundo apertadíssimo, né? Ia ficar super lotado o parque, né, da cidade. Ok? Tudo aí é resposta pessoal, tá bom, turma? Chegou o momento surpresa. Terminamos nossa correção e agora vamos ao momento surpresa. O que será, hein, hoje? Preste atenção. Para valer a sua presença hoje, você irá mandar no WhatsApp privado do professor. Turma, vou dar uma pausa aqui na leitura. No WhatsApp privado, não é no grupo. Hoje eu quero receber no privado. Na aula passada eu também coloquei no privado e teve gente que mandou no grupo. Quem mandou no grupo foi porque não prestou atenção. Assiste por assistir, não está prestando atenção no que está assistindo. Então não valeu, levou falta do mesmo jeito. Tá certo? Então, preste atenção. Se mandar no grupo, leva falta, porque não prestou atenção. Mande no privado do professor. E o que é que você vai mandar no privado do professor? O nome de uma cor que apareceu durante a nossa aula de correção. Se você é um aluno que presta atenção na aula, você vai se lembrar que lá durante a aula, não sei se foi no meio, no fim, no começo, apareceu uma cor, que eu não vou dizer qual é. Tá? Eu quero que vocês me mandem o nome dessa cor no meu privado. Se não prestou atenção, se não se lembra, reveja a aula, assista novamente até você achar a cor novamente. Tá certo? E aí, turma, quando você for mandar lá no meu privado, não esqueça de se identificar. Não mande lá só a cor, não. Por exemplo, preto. Aí você manda mensagem para mim, preto. Eu não sei quem é você, pode eu não ter o seu número salvo, né? Eu não sei qual é a sua série, porque são 2 quinto anos, então você tem que se identificar corretamente. Bota lá, meu nome é o seu nome, fulano de tal, tal e tal, a série, se é o quinto A, se é o quinto B, e a resposta, preto, lilás, laranja, não sei qual foi a cor, né? Você vai mandar lá. Mas não mande sua cor, mande se identificando corretamente. E no meu privado. Entendido? Só leva a presença quem fizer mandar a resposta certa, que é porque prestou atenção e assistiu a correção todinha. Ok? Parabéns a todos que realizaram essa atividade, né?
E não esqueçam de se inscrever no final da aula, se inscrever no nosso canal, clicar no gostei, tá? Clica no gostei da aula, dá lá um up à nossa aula, que essa aula é feita para vocês. Tá bom, turma? Um forte abraço a todos e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.